Você já precisou converter o seu plano de contas partindo de um formato como esse, um formato mais contábil, para um formato como este? Quais são os principais benefícios de se converter esse plano de contas no formato tradicional, um plano de contas contábil, em um modelo como este? É que nesse modelo aqui, você consegue, por exemplo, montar alguns relatórios, seja em tabela dinâmica, seja diretamente no Power BI, de forma que esses relatórios fiquem menos poluídos, de forma que você consiga resumir os níveis ou expandir de acordo com o que você quer mostrar em um determinado momento, ou por qualquer outro motivo você necessitou fazer esse tipo de reestruturação. Então, neste vídeo eu vou te mostrar como fazer. Fica comigo. Eu vou partir aqui da minha base de um plano de contas muito comum, um plano de contas contábil, e o nosso objetivo aqui, o nosso desafio é fazer a separação desses níveis aqui, né? Aqui nós temos um plano de contas corrido e o nosso desafio é reestruturar no nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Então a gente vai desmembrar esse plano de contas de acordo com o nível. E aqui está tudo junto. Então vamos começar a fazer isso aqui. Para fazer essa reestruturação, nós vamos utilizar o Power Query, que é uma ferramenta excelente e que nos ajuda a automatizar o processo. Quando você tiver um novo plano de contas com a mesma estrutura, você não vai precisar refazer todo o processo. Basta copiar os dados e colar aqui, ou puxar a partir de uma pasta e automaticamente o Power Query vai fazer todo o tratamento para você. Vamos para o nosso exemplo. Para começar, nós vamos carregar esses dados aqui no Power Query. Só que para isso eu preciso converter esse range aqui, esse intervalo, em uma tabela, para ficar mais fácil para o Power Query. Poderia ser direto aqui do intervalo, mas eu vou converter em uma tabela. Então eu vou fazer o seguinte, vou pressionar Ctrl asterisco para selecionar todo o intervalo, vou vir aqui na guia inserir tabela, ok, minha tabela tem cabeçalhos, posso manter esse nome mesmo. E agora, aqui, com o botão direito, eu vou selecionar a opção Obter dados da tabela ou intervalo para mandar para o Power Query. Se você tem o Excel 2019 ou 365, o Power Query já está instalado, você não precisa instalar nada à parte. E aqui já estamos no ambiente do Power Query. Se você nunca utilizou, fica tranquilo que eu vou fazer operações muito simples aqui e você vai conseguir acompanhar. Então aqui nós temos todas essas colunas aqui, código, descrição, conta reduzida, se é analítica, se é uma conta patrimonial, e aqui no final tem a natureza. Só que eu não preciso dessas colunas extras por enquanto, eu quero manter somente essas duas colunas. Então como que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas duas primeiras colunas, clico na primeira coluna, pressiono Ctrl e seleciono a segunda coluna. Agora, com o botão direito, eu vou selecionar a opção Remover outras colunas. Pronto, o Power Query aqui já deletou, já removeu as outras colunas, mantendo apenas essas duas. Agora eu preciso pensar em uma forma como fazer essa identificação do nível. E se a gente olhar aqui na primeira coluna, nós temos esses pontos, de forma que a quantidade de pontos nos diz qual é o nível de cada linha. Então, nós vamos utilizar essa referência para saber qual é o nível daquela linha. Então, aqui nós vamos criar uma fórmula muito simples, que eu vou até deixar na descrição do vídeo, para que a gente obtenha essa informação do nível. Então, como que nós vamos fazer? Podemos vir aqui na guia adicionar coluna personalizada. E aqui eu vou escrever uma fórmula muito simples. Aqui eu quero adicionar uma coluna que vai me informar qual é o nível. Então aqui eu vou começar a escrever. Eu vou usar a fórmula text position of. Text position of. O que essa fórmula faz? Ela vai encontrar a posição de cada ponto aqui para mim. E você já vai entender. Vou abrir parênteses.
E aqui eu vou dar 2 cliques em código, porque eu quero buscar nessa coluna. E essa fórmula aqui pede 2 argumentos. Qual é a coluna? Agora, vírgula. Ele pergunta o que eu estou buscando. É o ponto. Então, eu vou colocar aqui entre aspas, ponto. Aí tem mais um argumento, na verdade, são 3 argumentos. É a ocorrência. Então, o que seria a ocorrência? Na primeira linha aqui, eu tenho 0 pontos. Na segunda, 1 ponto. Na terceira, 2 pontos. Então, a ocorrência é, ele pergunta, você quer que eu conte todos pontos que tem em cada linha ou só um, o primeiro que eu encontrar? Não, eu quero que ele traga todos, que ele conte todos. Então, aqui eu vou digitar aqui outro comando chamado occurrence.all. Então, se você começar a escrever, já vai aparecer aqui para você. Aí é só selecionar occurrence.all. Aí eu vou fechar a fórmula. E aqui ele vai trazer um resultado para mim. Ainda não é o resultado final, mas a gente já vai estar próximo do resultado. Ele trouxe uma lista, né, dentro de cada resultado aqui. O que são essas listas? Então, aqui na primeira não tem nada, ou seja, não tem nenhum ponto. Na segunda linha, ele retornou 1, porque tem um ponto na posição 1. Como assim na posição 1? Ele começa a contar a partir do 0. Né? Então, o 1 aqui está na posição 0 e o ponto está na posição 1. E aqui temos o ponto na posição 1 e na posição 4. Então, ele traz uma lista. Só que eu não quero essa lista, eu quero contar quantos pontos tem. Aí, é simples, eu vou aqui nessa etapa para editar a fórmula. Clica aqui na engrenagem. E aqui, antes do text position off, eu vou digitar uma outra fórmula chamada list count. Eu quero que ele conte essa lista. Vou abrir parênteses e aqui eu vou fechar parênteses. E aqui eu vou aproveitar para renomear essa coluna. Eu vou chamar de nível. É o nome da coluna aqui em cima. E agora eu vou clicar em OK. Olha só, ele trouxe aqui para mim o nível de cada linha. 0 é o primeiro nível, o nível 0. 1, nível 1. 2, nível 2. 3, nível 3 e assim por diante. Agora eu vou utilizar essa informação para criar colunas condicionais. Então, vem comigo. Eu vou aqui na guia adicionar coluna novamente, coluna condicional. E aqui eu quero criar uma coluna a partir de uma condição, que é o seguinte, eu vou chamar aqui a coluna nível 0. E esse recurso aqui é muito fácil de ser utilizado. Então, é o seguinte, então eu quero que ele analise se na coluna nível for igual a 0, eu quero que ele retorne o que está na coluna descrição. Eu quero que ele retorne esse texto aqui, ativo. Então, eu mudo aqui para selecionar uma coluna. E agora eu seleciono qual é a coluna que eu quero que ele retorne. Descrição. Ok. Pronto, ele trouxe aqui para mim o nível 0. E agora é só a gente repetir o processo para os outros. Então, vamos criar mais uma aqui. Adicionar coluna, coluna condicional. Que eu vou chamar de nível 1. Se na coluna nível for igual a 1, eu quero que ele retorne o que está na coluna descrição. Eu quero que ele retorne esse texto aqui. Ok. Mesma coisa para o nível 2. Coluna condicional. Nível 2, se nível for igual a 2, então aqui retorna a descrição. Eu vou fazer aqui, vou acelerar o vídeo e quando chegar na próxima etapa, eu volto a falar com você. Pronto. Parei aqui no nível 5, porque eu tinha identificado que eu tenho aqui no máximo 5 níveis. Na verdade 6, né? Porque começa do 0 e vai até o 5. Então 6 níveis. Então eu parei aqui no 5º. Tá? E agora é o seguinte, ainda não está legal. O que eu preciso fazer? Eu preciso preencher essas linhas aqui que estão com nulo. Então, seleciono a primeira, comando Shift, nesse caso,
e clica aqui na última. Agora nós precisamos preencher essas linhas que estão com nulo, porque a gente precisa ter essa informação aqui do ativo para todas as linhas até o próximo nível zero, que vai ser o passivo e assim por diante. Nesse caso aqui também, a gente precisa preencher essas linhas. Então vamos fazer o seguinte, vamos selecionar todas essas colunas que nós queremos fazer o preenchimento, exceto a última coluna. Essa aqui a gente não vai preencher. Como é o último nível, eu não posso duplicar essa categoria, né, digamos assim, ou essa conta. Então, aqui eu vou selecionar a coluna nível 1, pressionar a tecla Shift e vou selecionar aqui até a coluna nível 4. Botão direito, preenchimento para baixo. E automaticamente todas as colunas aqui foram preenchidas com as informações, exceto a nível 5, que a gente não pode preencher. Faltou a coluna nível 0. Nível 0, vamos fazer aqui, preenchimento para baixo. Você pode fazer tudo de uma vez ou uma por vez. Porém, fazer todas de uma vez, você otimiza o processo. Só que aqui ficou com esses asteriscos, né? Eu quero remover. Como fazer? Eu vou vir aqui com o botão direito e substituir valores. E eu vou substituir esses 3 asteriscos por nada, que eu vou deixar sem nada. E ok, pronto, já removeu aqui os asteriscos. Agora, o que eu preciso fazer? Eu não preciso mais dessa coluna aqui de descrição, nem da coluna de nível. Então, vou selecionar essas duas colunas aqui, botão direito e remover colunas. E agora nós já temos o nosso plano de contas reestruturado. Então, agora eu vou precisar carregar essas informações de volta no Excel. Então, eu vou vir aqui na guia inicial, fechar e carregar para tabela. Eu vou criar uma nova planilha. Pronto, aqui nós temos os nossos dados, nosso plano de contas reestruturado de acordo com esse novo layout que vai me ajudar a criar relatórios ou até mesmo documentar esse plano de contas para consultas futuras. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, comente aí abaixo nos comentários. Vou deixar a fórmula para você utilizar. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like e compartilhar com outras pessoas que vão se beneficiar desse conteúdo. Até o próximo vídeo.